Sabia que houve um pensador do século XIX que conseguiu ver o futuro da democracia com uma clareza impressionante e, vamos ser sinceros, até um pouco assustadora? É sobre ele que vamos falar. Vamos mergulhar nas ideias dele para descobrir os perigos que ninguém esperava. Esta é uma das grandes questões da nossa era, não é? A gente vive em sociedades que prometem liberdade total para ser o que quisermos, mas parece que essa liberdade vem com uma ansiedade constante de brinde. E a resposta, por mais incrível que pareça, pode ter sido escrita há quase 200 anos. E o nosso guia nesta jornada é uma figura bem improvável, um aristocrata francês, que viajou para a América e viu ali não apenas um país, mas o destino de todo o mundo. Então, quem era esse tal de Alexis de Tocqueville? Bom, para começar, ele não era americano. Ele era um forasteiro, um jovem juiz francês que foi enviado para estudar o sistema prisional americano. Mas o que ele acabou por encontrar foi algo muito, mas muito mais profundo. Ele viu na América a primeira grande experiência de democracia em larga escala e percebeu que o que estava acontecendo ali, para o bem e para o mal, ia acabar por acontecer em todo lado. E olha, para ter uma ideia do tipo de mente que ele tinha, ouça só o que um crítico da época disse sobre ele. Isto mostra na perfeição o tipo de pensador que ele era. Não era só um observador, não. Ele era um pensador profundo, desde muito novo, capaz de ver os princípios por trás das coisas que via no dia a dia. Ok, então vamos direto ao coração do argumento de Tocqueville. Ele identificou uma tensão fundamental, sabe? Um cabo de guerra constante, bem no centro de todas as sociedades democráticas, entre dois valores que todos nós dizemos que amamos. Agora, é super importante entender o que é que ele queria dizer com igualdade. Não se trata de toda a gente ter o mesmo dinheiro ou ser igualmente inteligente, não. Ele falava da igualdade de condições. Ou seja, a ideia revolucionária de que ninguém nasce para ser servo ou senhor. Em teoria, qualquer um pode aspirar a qualquer coisa. E é aqui que o conflito aparece. Tocqueville dizia que, embora as pessoas gostem da liberdade, elas são absolutamente apaixonadas pela igualdade. Ele descreveu o amor pela igualdade como uma paixão, olhe só as palavras, ardente, insaciável, eterna. A liberdade, essa pode ser sacrificada com alguma facilidade, mas a busca pela igualdade, essa é a força que move tudo, o desejo dominante da nossa era. Esta citação é de arrepiar. E é o ponto-chave de tudo. O que ele está a dizer aqui é o seguinte: se as pessoas tiverem de escolher entre liberdade com desigualdade e igualdade sem liberdade, Tocqueville previu que elas escolheriam a segunda opção. A paixão pela igualdade é tão forte, mas tão forte, que pode levar as pessoas a aceitar a servidão, desde que todos sejam igualmente servos. Pensem bem nisso. E partindo desta tensão, Tocqueville faz a sua primeira grande profecia. Ele avisou que a democracia poderia criar o seu próprio tipo de tirania, só que não uma tirania de um rei, mas uma tirania da própria multidão. A tirania da maioria não usa correntes ou violência. Não, é muito mais subtil. É aquela pressão esmagadora para nos conformarmos, para sermos iguais a todos. É a crença de que, se a maioria acredita em algo, então isso tem de estar certo. E quem discordar não está apenas errado, talvez seja até perigoso ou imoral. E aqui estão os resultados. Essa tirania social, segundo o Tocqueville, mina a liberdade de pensamento. Leva as pessoas a desconfiar da excelência e a preferir a mediocridade, que é mais segura. O pensamento crítico torna-se quase um ato de rebeldia. O indivíduo sente-se pequeno, isolado, esmagado pelo peso da opinião pública, que muitas vezes é moldada pelos meios de comunicação da época, como os jornais. Agora vamos para a segunda profecia, e esta vai soar bem familiar para muita gente hoje em dia. Tocqueville diagnosticou a fonte da nossa inquietação moderna muito antes dela se tornar uma epidemia. Este ciclo é a chave para tudo. No mundo aristocrático, o lugar de cada um estava definido. Não havia muita esperança de subir, é verdade, mas também não havia muita ansiedade. A democracia muda as regras do jogo. De repente, pode ser qualquer coisa. Isso cria uma ambição sem limites. Só que ao mesmo tempo está-se a competir com toda a gente, o que faz com que cada um se sinta pequeno e impotente. O resultado, uma inquietação constante e o hábito de nos compararmos sempre com os outros. E esta frase capta a psicologia disto na perfeição. Quanto mais iguais nos tornamos, mais obcecados ficamos com as pequenas diferenças que ainda existem. Numa sociedade de castas, a diferença entre um camponês e um duque é um facto da vida. Numa democracia, a diferença entre o nosso carro e o do vizinho pode tornar-se uma fonte de angústia e inveja. Então fica a pergunta: se o berço já não define o valor de uma pessoa, o que é que define? Tocqueville viu a resposta com clareza: o dinheiro. Numa sociedade democrática, a riqueza torna-se o principal marcador de status. E a busca por dinheiro não é apenas uma necessidade, torna-se a paixão central.
a forma como medimos o sucesso, tanto o nosso como o dos outros. E agora chegamos ao aviso mais profundo e, sinceramente, o mais arrepiante de Tocqueville. Ele imaginou um futuro onde a democracia não levaria à anarquia ou a uma tirania violenta, mas a algo completamente novo. Vejam bem esta comparação, é muito reveladora. O despotismo antigo era brutal, era óbvio, quebrava corpos e vontades com violência. O novo despotismo que Tocqueville previu é suave, ele não nos força a fazer nada. Pelo contrário, impede-nos de agir, não nos acorrenta, envolve-nos numa rede de pequenas regras complicadas que amolecem a nossa vontade e tornam a ação independente quase impossível. Esse novo poder soberano age como um pai superprotetor, sabe? É suave, quer cuidar de tudo, zela por nós. Administra todos os pequenos detalhes da nossa vida, supostamente para o nosso bem. Mas ao fazer isso, tira-nos a capacidade de agir e a responsabilidade. Deixa-nos como indivíduos isolados, cada um focado nos seus pequenos prazeres, indiferentes ao destino dos outros, porque o grande poder central está a tratar de tudo. E aqui está a metáfora final e inesquecível. O resultado final deste despotismo suave não é uma prisão, mas um pasto. As pessoas não são prisioneiras, são gado. Estão seguras, alimentadas, confortáveis. São tímidos e industriosos, mas deixaram de ser cidadãos livres e tornaram-se um rebanho gerido pelo governo, que é o seu pastor. O interessante é que Tocqueville não nos dá uma resposta pronta. Em vez disso, ele deixa-nos com um aviso e uma pergunta que ecoa com uma força incrível até aos dias de hoje. E é com isto que ficamos. A profecia de Tocqueville transforma-se numa pergunta direta para a nossa era. Olhando para as nossas sociedades, com todo o seu conforto, a sua ansiedade e as suas burocracias complexas, até que ponto já nos tornamos neste rebanho? É uma pergunta desconfortável, sem dúvida, mas talvez seja a pergunta que mais precisa de ser feita.